Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Bora falar de uma das coisas mais fundamentais da nossa vida, a educação. Hoje a gente vai mergulhar fundo e talvez até questionar tudo que a gente achava que sabia sobre ela. Sabe, quando a gente ouve a palavra educação, o que vem na cabeça? Quase sempre é uma sala de aula, um professor, livros. Mas e se essa for só a pontinha de um iceberg gigantesco? Olha que forte isso. Em 1744, chefes indígenas receberam uma oferta para mandar seus jovens para uma escola colonial. E essa foi a resposta deles. Essa frase mostra um choque de mundos absurdo e faz a gente se perguntar, afinal, para que serve a educação? Para a gente entender essa história, vamos fazer uma viagem juntos. A gente vai começar num mundo sem escolas para ver como a educação acontecia. Depois vamos investigar como a escola foi inventada, qual o seu propósito, que às vezes fica meio escondido, e claro, como a gente pode reinventar tudo isso. Bom, então para entender o que é educação de verdade, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Imagina uma época em que simplesmente não existiam escolas. Durante a maior parte da história da humanidade, a educação não era uma atividade à parte. Ela estava, costurada no dia a dia. Os antropólogos chamam esse processo de endoculturação. O aprendizado não era num prédio, era na vida. A comunidade inteira era a escola. Era tudo muito prático. Treinar o corpo, observar os mais experientes trabalhando, participar das cerimônias. A educação era totalmente integrada à vida real. É exatamente como o sociólogo Émile Durkheim sacou. Não existia a figura do professor. Todo mundo na comunidade era, de certa forma, um educador. Certo, mas se esse jeito de aprender na comunidade toda funcionava tão bem, por que cargas d'água a gente inventou a escola? Acontece que, quando as sociedades ficaram mais complexas, com chefes, sacerdotes, guerreiros, o conhecimento deixou de ser de todo mundo. Ele se tornou especializado, desigual. E aí, foi preciso criar uma ferramenta para controlar quem aprendia o quê. Essa ferramenta foi a escola. Essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente essa transição. A gente sai de um aprendizado que era para todo mundo e chega em sistemas super organizados, feitos para servir a uma ordem política e social bem específica. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, o negócio era bem explícito. A educação era projetada para criar tipos diferentes de pessoas para funções diferentes. Cada classe tinha seu próprio currículo, digamos assim. Os romanos levaram isso a um outro nível. Eles usaram a educação como uma verdadeira arma de controle colonial, para impor a visão de mundo deles para os povos que eles conquistavam. E isso tudo nos traz para hoje, com uma pergunta meio desconfortável. Qual é a verdadeira função da escola nos nossos dias? Bom, de um lado tem o discurso oficial, que educação é o que iguala todo mundo, que dá oportunidades. Mas por outro, muitos críticos dizem que, na prática, ela acaba fazendo o contrário, reforçando a desigualdade. E essa crítica vai ainda mais fundo. Sociólogos como Christian Baudelot e Roger Stablitz defendem que, por trás da fachada de um sistema único, na verdade existem duas escolas bem diferentes funcionando ao mesmo tempo. A ideia é que o sistema, que parece ser um só para todo mundo, na verdade vai separando os alunos. Existe uma rede que encaminha os filhos dos trabalhadores para o mercado de trabalho mais braçal e outra rede que prepara os filhos da elite para a universidade e para os cargos de comando. Ok, mas se o sistema formal tem essa função escondida, a história acaba aí? É só isso e pronto? De jeito nenhum. Tem uma metáfora que é perfeita para isso. A educação pode ser como um molde de fábrica, que força todo mundo a ter a mesma forma. Ou ela pode ser como as mãos de um oleiro, que ajuda a argila a se tornar a melhor versão de si mesma, respeitando seu potencial único. E é aqui que pensadores como Paulo Freire são tão importantes. Eles nos lembram que educação não é uma lei da natureza, é uma criação humana. E se fomos nós que criamos de um jeito, nós podemos sim recriar de outro. E o mais legal é que essa reinvenção já está acontecendo por aí. Pensa na roda de capoeira, nas festas populares, nos movimentos sociais. Fora da escola oficial, a educação está viva, pulsando como resistência cultural e como poder do povo.
E então, depois de toda essa jornada, qual é a grande lição que fica? A lição mais importante é esta: educação nunca é neutra. Ela não é só sobre passar fatos. Ela é uma prática profundamente política, que molda quem a gente é e o mundo onde a gente vive. Por isso é tão importante a gente diferenciar as coisas. A escola é uma instituição, é uma parte da história, mas a educação é a aventura humana inteira, muito mais ampla, muito mais poderosa. E isso nos deixa com uma última provocação. Se a educação tem o poder de moldar o nosso mundo, como é que a gente pode começar a moldar a nossa educação? A resposta e a responsabilidade, no fim das contas, é de todos nós. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar